Salve pessoal, aqui é o Gamer de Esquerda e esse é o primeiro episódio desse pequeno podcast que ainda não tem nome. O pessoal que ajuda no Apoia-se e os inscritos do canal na Twitch vão ter acesso antecipado aos episódios como maneira de retribuir o carinho do pessoal que ajuda o canal, né? Esse podcast vai ter uns episódios curtinhos e eu vou fazer alguma indicação de jogo, anime, filme, série, ou até mesmo falar de algum assunto específico referente a eles. Quando der, eu posso até chamar alguém para gravar junto comigo, mas na maioria das vezes eu vou gravar sozinho. Porque eu não pretendo fazer, entre aspas, indicações técnicas, jogos que eu achei maravilhosos, dizer porque um jogo, filme ou anime é bom ou ruim. Não. Já tem muita gente fazendo isso e de forma muito melhor e mais detalhada do que eu. Eu não sou nenhum especialista em nada disso, né? E não sou alguém que assiste muitos animes, ou que assiste muitos filmes, ou que joga muitos jogos. Então o que eu queria mesmo fazer é colocar algumas questões pessoais minhas em relação a esses produtos. O que me fez amar aquele filme, ou aquele jogo, ou aquela série, ou aquele anime, naquele momento específico da minha vida. Então eu gostaria de começar pelo jogo que começou a minha paixão por videogames. O que é engraçado, porque muitas pessoas talvez tenham começado a paixão por videogame com clássicos como Chrono Trigger ou Super Mario. Eu também joguei alguns clássicos, né, inclusive Super Mario, mas ainda na minha pré-adolescência eu estava jogando praticamente só Winning Eleven e alguns poucos jogos diferentes do PlayStation 1, tipo Road Rash, que era um joguinho de corrida de moto. Foi então que um amigo me apresentou um jogo assim que mudou tudo. Final Fantasy VIII. Sim, Final Fantasy VIII. Esse jogo mudou a minha vida para sempre. Talvez tu ache que Final Fantasy VIII é ruim, que ele começou a arruinar a saga Final Fantasy, ou não goste dele por outros motivos. E tudo bem, mas para mim, Final Fantasy VIII na época era tudo o que eu mais desejava, e eu não sabia que desejava. Começando por aquela abertura incrível, aquela música épica tocando, frases que eu nem sabia o que significavam flutuando na tela, um gráfico impressionante para a época do PlayStation 1. Então aquela bela luta de espadas foda entre o Squall e o Cypher, terminando com o Squall, né, que é o protagonista, com um enorme sangramento no rosto, com aquele olhar de raiva, e tudo isso se misturando com várias outras imagens, era uma coisa incrível. E aí o jogo começa. E um detalhe curioso, eu tinha por volta de uns 12 ou 13 anos e não entendia praticamente nada de inglês. E obviamente, como todos os jogos da época, o jogo estava em inglês. O que significava que eu não iria entender absolutamente nada da história, certo? Bom, talvez, mas tinha alguma coisa nesse jogo, e talvez seja em jogos japoneses em geral, que me fez entender mais ou menos a história. Os jogos japoneses, até os animes algumas vezes, eles comunicam muito bem ideias de forma não verbal. Tu consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, mesmo não entendendo as palavras, né? E aí, muitos anos mais tarde, durante o meu mestrado, eu estudei sobre uma coisa chamada presença. Eu estudei um autor chamado Gumbrecht, e que ele fala que a presença é algo que está além do texto, do verbal, da interpretação, mas que também é muito importante e muitas vezes desprezado no significado de uma obra. E acho que obras japonesas, e não apenas os jogos, conseguem se fazer presente, digamos assim, despertar os nossos sentimentos muito bem. Então eu fui acompanhando mais ou menos como as coisas aconteciam. Ok, os personagens estão numa escola, é uma escola que eles lutam, né, que eles aprendem a lutar, que tem monstros para eles treinarem, eles são enviados para missões, como se fosse uma prova, são avaliados, conseguem seres místicos, né, chamado Guardian Force, e de repente tem várias lutas de espada, tiro, explosão, magia, seres mitológicos, algo fantástico que pro meu eu de 12, 13 anos era uma das coisas mais incríveis que eu já tinha visto. E tinha também aquela mistura doida de algo medieval com moderno. Tem personagens que lutam com espadas, outros que lutam literalmente no soco e outros que usam metralhadoras e rifles. E de alguma forma isso tudo se encaixava. Uma das coisas que eu adorava também nesses poderes fantásticos eram os poderes exagerados. Tinha os Guardian Force e os Limit Breaks. Os Guardian Force são as invocações, né? Seres poderosos que você invocava e que usavam seu próprio golpe especial na batalha.
Tinha a Shiva, que congelava tudo, o Ifrit, que soltava um meteoro de fogo, mas o meu favorito mesmo era o Odin, que aparecia aleatoriamente durante batalhas. Ele aparecia, começava uma tempestade, aparecia ele cavalgando com sua lança, e de repente ele simplesmente cortava os inimigos ao meio, resultando numa vitória instantânea no combate. E já os Limit Breaks eram ataques especiais que só podiam ser usados quando o personagem estava com pouca vida. E eram uns ataques especiais deliciosamente absurdos. Tipo, erguer uma espada mágica e aí a luz sair da espada para fora do planeta e aí desce a espada e a luz desce junto contra o inimigo. Ou dá uma quantidade absurda de golpes, como o melhor ataque do Squall, o Lionheart. Ou então apenas o Limit Break da personagem Selphie, The End, que consistia simplesmente numa tela assim com uma bela paisagem e aparecendo a expressão The End, e ganhava qualquer batalha automaticamente. Esses golpes especiais são uma das coisas que eu gosto não só em Final Fantasy, mas em muitos RPGs japoneses. Outra coisa que mexeu muito comigo foi o personagem principal, o Squall. O Squall é um carinha pouco simpático, não gosta de se relacionar com as pessoas, responde de forma grosseira, ou muitas vezes nem responde, se veste de preto, mas é alguém com quem você pode contar na hora da ação, e estranhamente todos os personagens ao redor acabavam gostando dele e achando ele carismático. E isso era tudo que eu queria ser na escola na época. Eu sempre fui alguém excluído, eu fazia os trabalhos em grupo sozinho, mas eu queria que as pessoas gostassem de mim de alguma forma. E sendo o revoltado e contra todos, mas popular, Squall era uma imagem perfeita para mim. Mas acho que não preciso dizer que pagar de revoltado não deu muito certo na escola. Só que durante o jogo, o Squall também conhece uma personagem chamada Rinoa, uma garota muito bonita, e os dois acabam se envolvendo em um romance. O modo que os dois se conhecem é bem engraçado. O Squall tá numa festa, né, afastado de todo mundo, daquele jeito revoltado dele, e a Rinoa simplesmente aparece e convida ele para dançar. E aí eu, na minha doce ilusão de adolescência, também achava que, mesmo sendo revoltado e excluído, alguma garota ia acabar me procurando na escola. E aí eu até aproveito para abrir um parêntese, que eu acho que é por isso que animes e jogos que se passam em escolas acabam mexendo um pouco comigo, pelo fato da minha vida na escola ter sido tão ruim. Eu não fiz amigos, as aulas eram terríveis e eu me sentia muito isolado. E esses tipos de jogos ou animes me causam uma nostalgia de como eu queria que minha vida na escola tivesse sido, com pessoas animadas, que se esforçassem para ser minhas amigas, que talvez gostassem de mim, que tivessem eventos legais, como festivais e coisas do tipo. E embora o Squall fosse super legal para mim, o jogo era bem difícil. Principalmente para mim, que nunca havia tido nenhum contato com RPGs além de Pokémon. Uma das coisas complicadas no jogo, e é até engraçado de falar, mas era difícil conseguir descobrir o que tinha que fazer a seguir. Ao contrário dos jogos de hoje, né, não tinha seta no mapa indicando onde ir, não tinha diário de missões. Eu lembro de ter demorado horas e horas vagando pelo colégio para descobrir o que eu devia fazer a seguir, até eu descobrir que só o que eu tinha que fazer era ir até o quarto e mudar de roupa. Isso tinha sido indicado em uma fala, mas como, obviamente, eu não entendi inglês, eu acabei descobrindo isso por pura sorte. E o combate também era muito complicado. Especialmente porque eu acho que Final Fantasy VIII tem um dos combates mais complexos da série. Por exemplo, para aumentar o poder do seu personagem, você tem que ligar as magias aos seus status. Como isso funciona? Por exemplo, você linka as suas magias de fogo ao seu status de força, e aí a sua força aumenta. E você pode estocar, digamos, até 100 pontos em magias de fogo. Então, quanto mais magia de fogo você tiver, mais vai aumentar o seu status. Nesse caso, a força, né? E determinadas magias, elas aumentam mais alguns status do que outros. A magia de fogo, por exemplo, se não me engano, ela aumenta mais o ataque do que aumentaria a defesa. E magias de velocidade, como Haste, obviamente são melhores para aumentar a sua velocidade. Só que tem um problema. Gastar essas magias acaba não sendo bom, porque vão acabar diminuindo seus status. Você ter 99 magia de haste é pior do que você ter 100, e vai deixar o seu personagem mais lento. E conseguir essas magias também não é fácil. Você tem que absorver elas de monstros específicos que aparecem aleatoriamente em determinados mapas. Então era tudo bem complicadinho. Agora imagine uma criança de 12, 13 anos que não entende inglês
tentando entender esse sistema. Chegou em uma parte do jogo que eu simplesmente não conseguia mais avançar, e eu queria muito ver como a história continuava. O que o Squall ia fazer a seguir? Ia continuar o lance dele com a Rinoa? E a escola? Tinha muito jogo na vida que eu já tinha ficado sem completar, como Super Mario ou Sunset Riders, que eram jogos que eu considerava muito difíceis. Mas eu nunca liguei muito de ter ficado sem completar, porque não havia exatamente uma grande história para me deixar interessado. Mas no caso de Final Fantasy VIII, eu simplesmente precisava saber o que acontecia a seguir. E aí que entrou um grande aliado meu e que seguiu comigo por muitos anos e me acompanhando em muitos jogos diferentes. O Game Shark. Para quem é mais novo e não sabe o que é Game Shark, era um CD que vinha com vários hacks para vários jogos. Vida infinita, poder infinito, etc, etc. Basicamente coisas que serviam para você não morrer no jogo. E era tudo que eu precisava para completar Final Fantasy VIII e passar a me interessar por outros jogos e por toda a saga Final Fantasy, já que o Game Shark também tinha várias trapaças para outros jogos. Foi o que começou o meu amor por RPG, mas também foi responsável para que eu, por muitos anos, usasse cheats para completar os jogos, porque eu me sentia absolutamente incapaz de completar jogos sem eles. Jogos que eu amo, como Mass Effect, Dragon Age Origins, Skyrim, The Witcher 1 e até o 2, todos eles eu completei com alguma espécie de cheat. E só depois de muitos anos, quando eu não consegui jogar um jogo com cheat, e eu nem lembro que jogo era, eu descobri que, na verdade, eu conseguia completar esses jogos. Pode parecer uma coisa muito boba, mas foi algo que afetou a minha autoestima, que sempre foi muito baixa durante toda a minha adolescência e a minha vida adulta. O fato de eu simplesmente não conseguir completar uma merda de um jogo. Isso meio que me fazia sentir um incapaz quando eu estava jogando videogame. E por mais que fosse algo que eu gostasse tanto, isso me deixava triste, porque eu queria completar. Enfim, como vocês podem ver, Final Fantasy VIII foi um jogo que mexeu muito comigo de muitas formas. E não por alguma jogabilidade super incrível e diferente, mas às vezes os jogos, por mais que eles não sejam obras-primas, mexem com a gente dependendo do contexto em que a gente está vivendo no momento. Então, fica aí a minha dica final, é que não se apeguem a jogar apenas jogos que vocês acham que vão ser excelentes ou muito bons. Às vezes algum jogo que a maioria das pessoas acha mediano, ou até ruim, pode te tocar de alguma maneira diferente. E, falando nisso, é por isso que semana que vem eu quero falar de Heavy Rain. Mas isso fica para outra hora. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. É a minha primeira experiência fazendo um podcast. Deem sugestões aí do que vocês acham que poderia ser o nome desse podcast, ou até coisas que vocês acham que poderia melhorar, como a minha fala, o jeito que eu discurso, ou alguma coisa assim. Eu queria aproveitar também para agradecer imensamente todo mundo que ajuda no Apoia-se ou se inscrevendo na Twitch. Me ajuda demais e eu quero poder retribuir todo o carinho e ajuda que vocês dão. Eu dedico a todos vocês esse primeiro episódio. Espero que seja algo que dê certo. Um forte abraço e até a próxima.